Boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém, que bom que estamos aqui mais uma vez juntos para engrandecermos ao Senhor. Esse primeiro cântico ele diz assim: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. E por quem esse Deus será engrandecido? Pelas nossas vidas. Aqui estamos reunidos como igreja, como o corpo de Cristo, para exaltar e para engrandecer ao nosso Deus. Hoje eu não vou pedir para você ficar em pé não, mas eu vou dizer que você está diante do Senhor e fique à vontade diante do Senhor. Deixa fluir do seu coração algo nessa noite. Hoje normalmente nós temos o culto de oração. Que não seja diferente. Agradeça ao Senhor nessa noite. Busque o Senhor, adore ao Senhor. O Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós só estamos aqui, cada um de nós só estamos aqui, porque o Senhor tem permitido, porque o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado a vida. E eu costumo dizer sempre o seguinte, que motivo nós temos de sobra para sermos gratos sempre ao Senhor. Nós deveríamos ser gratos ao Senhor 24 horas por dia, porque Ele nos olha 24 horas por dia. Os olhos do Senhor estão sempre atentos a cada um de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele não nos deixa a sós, Ele não nos deixa de lado tempo nenhum, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E nessa noite eu convido você, com seu coração aberto, cheio do Senhor, agradeça e engrandeça ao Senhor, exalte ao Senhor nessa noite, louve, adore, glorifique, seja grato ao Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. É por Ele que nós estamos aqui. Então nós devemos sempre estar com os nossos corações despojados no Senhor, alegres, dispostos a exaltar e adorar ao Senhor, porque Ele merece. Amém? Tenha liberdade diante do Senhor e adore o Senhor nessa noite. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia,
seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. O Senhor, Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. Diga ao Senhor: digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há.
fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, não há outro igual a ti, bendito Deus, grande é a tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, não há outro igual a ti, bendito Deus, grande é a tua fidelidade, porque grande é o Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. O Senhor é a nossa fonte de vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano. Ele vive para sempre. Vamos declarar, através dessa canção que diz Jesus é a nossa fonte de vida. Vamos declarar tudo isso ao Senhor. Se você tiver liberdade, levante as suas mãos, feche os seus olhos e adore ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, Tu és a fonte de vida, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Deus. E é a Ti que eu adoro, é a Ti que eu bendigo. Irmãos, Ele merece, o Senhor, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece a nossa adoração. Nós não estamos aqui simplesmente porque fomos convidados a estar aqui, mas não, nós devemos ter sempre o coração voltado para o Senhor, sempre. Não é só porque nós estamos reunidos aqui como igreja, não, nós devemos sempre adorar ao Senhor. Mas nessa noite você tem a oportunidade de, junto com a igreja, adorar e exaltar o nome do Senhor. Diga a Ele, deixa fluir do seu coração algo que o glorifique, algo que o exalte, algo que adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele morreu na cruz para nos salvar. E é por isso que nós estamos aqui, salvos em Cristo. Por Ele e para Ele. Jesus, és a fonte da vida, Rei dos Reis soberano, e para sempre meu Senhor. Jesus, todo-poderoso, verdadeiro e justo, o grande é o Shaddai. Jesus, és a fonte da vida, Rei dos Reis soberano, e para sempre meu Senhor. Jesus, todo-poderoso, verdadeiro e justo, o grande é o Shaddai. Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. Digno de honra e louvor.
de honra e louvor, digno da minha adoração. Basta mencionar teu nome, basta mencionar teu nome, as cadeias se rompem, os desertos florescem, o vento se acalma e o impossível acontece. Basta mencionar teu nome, Jesus. Basta mencionar teu nome, digno de honra e louvor, digno da minha adoração, digno de honra e louvor, digno da minha adoração, digno de honra e louvor, digno da minha adoração. Amém. Podeis vos sentar. Mas que esse espírito de adoração, de louvor e exaltação ao Senhor, ele nunca cesse na sua vida. Porque digno, digno, digno é o Senhor. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de adoração. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero aqui agradecer a presença do nosso irmão Simei, que nos faz uma visita nessa noite. Muito obrigado pela sua presença, irmão Simei. Sempre um prazer ter vocês aqui conosco, para juntos louvarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor, e isso é bom, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é verdade? Também queremos agradecer aqui a presença do irmão Miguel, sua esposa Cassiana, que nos veio visitar e nos ajudar também, né, colaborar com a palavra. Ele vai trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E nós somos gratos pela sua vida, pela vida deste casal, né? Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, por onde quer que vão, onde quer que estejam, que Deus sempre esteja abençoando a vida de vocês. Temos mais alguém? Não, né? Ah, é a Neuza, mas é que a Neuza é de casa, né, Neuza? Mas agradecemos a presença da Neuza, não é todos os domingos que ela vem. Oi? É muito bom, viu, Neuza? Sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu passo a palavra, então, ao Lino, direto para o irmão Miguel. E eu sempre peço que nós prestemos bastante atenção, porque nunca é palavra de homem ou de uma mulher que vão ali na frente. Sempre é palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Às vezes nós ouvimos uma palavra e pensamos assim, mas nós já ouvimos essa palavra 1000 vezes. Mas a palavra do Senhor, ela diz que sempre ela se renova, sempre há algo que nós podemos aproveitar, sempre há algo de bom para as nossas vidas. Basta que nós deixemos o Espírito Santo nos falar, porque a palavra é do próprio Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria no Senhor, mais uma vez, poder desfrutar da presença dos irmãos juntos aqui. E trago um abraço fraterno
dos irmãos em Rolim de Moura e também dos irmãos em Alto Alegre. Sempre é uma alegria no Senhor estarmos juntos aqui com os irmãos em Jaru. Vamos abrir a palavra então em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Vamos ler os versos a partir do 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, porque temos o privilégio, mais uma vez, de como igreja, parte do teu corpo aqui reunida nessa noite, de estar diante do Senhor. Porque assim aprouve ao Senhor, assim o Senhor quis reunir o teu povo nessa noite. Reunir o teu povo para ouvir a tua voz que é poderosa, a tua voz que quebra o cedro do Líbano, a tua voz que quebra os corações endurecidos, a tua voz que fala ao mais profundo do coração, daquele coração que está fechado, daquele coração que está totalmente, ó Deus, longe de ti. A tua voz, a tua doce voz, é ela que nós queremos ouvir nessa noite, Senhor. Que realmente possamos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. E, além de ouvir, Senhor, possamos realmente sermos ajudados por Ti para cumprir aquilo que o Senhor falará conosco nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Socorre Teu povo nessa noite. Por Tua misericórdia, por Tua graça, por Teu amor, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Te louvamos e Te bendizemos, no nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de nós entrarmos necessariamente nesses versículos que lemos aqui de Mateus 20, é necessário nós lembrarmos que nós estamos vivendo dias e temos que atentar para esses fatos, que nós estamos vivendo dias em que o nosso Senhor está para realmente se revelar a este mundo. Todavia, antes do nosso Senhor se revelar a este mundo, é necessário que nós entendamos que Ele vai nascer primeiramente como a estrela da alva, assim Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1. Ele vai nascer como estrela da alva nos corações. Mas para quais corações? Para aqueles corações que estão esperando Ele. Porque o nosso Senhor, primeiramente, como Rei, Ele virá para a sua igreja. Ele não virá para o mundo primeiro, Ele virá para os seus. Então, quando nós olhamos para aquele Salmo 45, e nós vemos alguns versos, por exemplo, o verso 2 vai falar que o nosso Senhor Ele era o mais formoso de dentre os homens. E também vai falar que a graça se derramou em seus lábios. A graça desse Senhor, que é mais formoso de que todos os homens, derramou da sua boca. E Lucas vai testificar, no capítulo 4, verso 22, que todos testemunhavam da maravilhosa graça que saía da boca do Filho de Deus. Então foi essa graça
que saiu da boca do Filho de Deus e que essa graça que está na palavra de Deus é que também alcançou nós, aqueles que ouviram as palavras que saíram da sua boca, palavras de graça. Então agora esse rei e o livro ou o Evangelho de Mateus vai nos mostrar o nosso Senhor como rei. Assim como Marcos mostra nosso Senhor como servo. Assim como Lucas vai mostrar o nosso Senhor como filho do homem e João vai mostrar ele como filho de Deus. Mas nós temos Mateus que vai falar que ele é o rei. Mas como rei, como é que o nosso Senhor então, ele veio a este mundo? Como ele nasceu? O texto de Mateus vai dizer que ele nasceu numa manjedoura, no meio de um estábulo. Você já parou para pensar sobre isso? Que o rei nasceu num estábulo? Que não tinha lugar para ele na hospedaria? O rei Jesus, o nosso Senhor. Mas sabe o que mais, irmãos? Salmo 45 também vai nos dizer que esse rei, o trono dele, está para sempre firmado nos céus. Que o trono dele é um trono perpétuo. Que o trono dele é um trono eterno. E que nesse trono há um cetro de justiça, um cetro de equidade. Mas tem um detalhe a mais aqui. Esse rei que nasceu na manjedoura, ele agora, sabe o que ele faz? Ele convida pecadores para fazer parte do seu reino, para fazer parte da sua glória, pecadores como nós. Então, esse Salmo 45 vai falar para nós que esses pecadores, na figura da igreja, que esses pecadores se afeiçoará esse rei, se afeiçoará da formosura daquela rainha que estará à sua direita. Irmãos, a igreja, ela está sendo preparada para estar com o Senhor Jesus. A igreja está sendo adornada, edificada, para estar com o Rei dos Reis, o Rei Jesus, aquele rei que foi rejeitado pelos judeus, aquele rei que não foi reconhecido pelo seu povo, mas que agora, aos gentios, ele diz que ele vai se afeiçoar da formosura dessa rainha. Ele vai se afeiçoar dela. Sabe por quê? Porque o verso 11 desse Salmo 45 vai dizer que ele é o Senhor. E porque ele é o Senhor, nós devemos adorá-lo. Então, Apocalipse capítulo 19 vai falar que as bodas do Cordeiro é chegado. As bodas do Cordeiro é chegado. E eu te começo fazendo uma pergunta aqui nessa noite. Você tem certeza no teu coração, se o Senhor viesse agora, você estaria participando das bodas do Cordeiro? Você teria essa certeza no teu coração? Ou teu coração é um coração ainda que não entendeu qual é a posição que você tem em Cristo Jesus? E é nessa noite que eu gostaria de falar sobre isso. Falar da nossa responsabilidade diante do Rei. Muitos gostam de ouvir sobre graça. E de fato, realmente, o nosso Senhor, Ele é um Deus de toda graça. Realmente, Ele é o Deus de toda graça. Realmente, o Senhor veio a este mundo cheio de graça e verdade. João, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
E vai dizer que eles viram a glória do rei. A glória desse rei, glória como do unigênito do Pai. Também João vai nos dizer que dessa graça, no versículo 16 do capítulo 1, dessa graça todos nós temos recebido. Graça sobre graça. E realmente a graça é algo dado a nós sem nós merecermos. É o favor de Deus em relação a nossas vidas. Isto é graça. Mas Paulo também vai falar que a graça que operava na vida dele, em 1 Coríntios capítulo 12, essa graça que ele recebeu, ele não tornou essa graça vã. E isso é um risco muito grande que o povo de Deus corre, de tornar a graça de Deus vã na sua vida. Então, você realmente pode afirmar no seu coração que você estaria pronto para participar das bodas do Cordeiro? Você estaria pronto para participar do reino de Cristo se Ele estabelecesse agora o seu reino neste momento? Como você responderia ao Senhor? Como seu coração responderia ao Senhor? Porque, irmãos, porque o Cordeiro, o Rei Jesus, Ele está no trono. Mas ao subir, antes de subir para o trono, Ele ascendeu aos céus. E depois de ascender aos céus, Ele derramou o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo está fazendo na vida daqueles que obedecem a Ele? Ele está entretecendo a justiça como aquele linho finíssimo de Apocalipse 19. São dados a eles que se vestisse de linho finíssimo. Um linho resplandecente, porque o linho finíssimo ou linho fino são a justiça dos santos. Por isso, amado irmão, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Nós estamos realmente prontos para isso? Estamos prontos, irmãos? Será que nós estamos prontos? O Espírito Santo, ele tem encontrado lugar na nossa vida? O Espírito Santo tem realmente produzido o caráter de Cristo em mim e em você? As afeições de Cristo, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver a nossa vida cristã nesse mundo, realmente o Espírito Santo tem sido o autor? Ou pensamos que o Espírito Santo, quando ele foi derramado, foi apenas para dar dons, para falarmos em línguas, para milagres, para curar? Será que é isso que o Senhor realmente, quando derramou o Espírito Santo, foi isso mesmo que Ele quis? Não, não apenas isso. Ele derramou do Espírito Santo para entristecer o seu caráter nas nossas vidas, para que realmente possamos nos tornar participantes da sua glória e do seu reino. Isso é uma verdade. Essa é uma parte da verdade. Mas agora nós temos uma responsabilidade. Porque graça já foi dada a nós. Por quê, irmãos? Porque quando nós recebemos a graça, nós recebemos o dom da vida, a vida espiritual. Então nós recebemos junto com a graça, junto com a vida, nós recebemos responsabilidade. Nós não somos um povo irresponsável. Nós não somos um povo como alguém que solta uma boiada num pasto e diz assim, cada boi que vá comer a sua alimentação. Nós não somos assim. Pelo contrário, nós não somos bois, nós somos ovelhas. Nós somos comparados a ovelhas. Por quê? Porque nós temos um pastor.
Nós temos um supremo pastor. E nós temos um grande pastor. Então nós temos uma responsabilidade conosco, amados irmãos. Há uma responsabilidade colocada sobre nós. Porque, irmãos, a responsabilidade que nós temos sobre nós não é o homem que coloca. É Deus quem coloca essa responsabilidade sobre nós. Se você recebeu a vida de Cristo, então com essa vida vem a responsabilidade. Não é algo realmente que recebemos de ninguém. Mas, talvez quando nós olhamos hoje para o contexto do cristianismo, nós vemos que talvez o que muitos alegam é uma instituição humanizada. Por quê, irmãos? Porque se trata de responsabilidade, mas muitos entendem que é uma posição. Então, se for dado uma posição a você na igreja, então você tem responsabilidade. Se ninguém der uma posição para você, então você não tem responsabilidade. Não, não é assim. É por isso que muitas vezes, na vida da igreja, temos o clero e o leigo. O clero e o leigo. Por quê? Porque o clero assume a posição de dominadores. Então, nós vamos ter os nicolaítas. Abram, por favor, em Apocalipse capítulo 2, verso 6. Apocalipse capítulo 2, verso 6. Então o Senhor aqui está falando da igreja de Éfeso. É muito interessante quando nós fazemos a comparação da igreja de Éfeso. Porque quando Paulo escreve a carta aos Efésios e João escreve a carta à igreja de Éfeso, há um lapso temporal de 20 a 30 anos. E nós sabemos que a carta de Paulo à igreja de Éfeso significa que aquela carta é a glória do corpo de Cristo. Não há no Novo Testamento uma carta que fale tanto da igreja como a carta aos Efésios. Mas 20 ou 30 anos se passaram. E agora o que tem então na igreja de Éfeso? Primeiramente, há um esfriamento do amor. Por quê? O Senhor conhece as obras daquela igreja. Mas o que o Senhor diz para aquela igreja? Eu conheço as tuas obras. Realmente eu conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os maus. Colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E achastes esses apóstolos mentirosos. O Senhor conhece a realidade. O Senhor conhece a realidade dos irmãos em Jaru. O Senhor conhece a realidade dos irmãos em Rolim de Moura. E também o Senhor conhece a realidade da igreja em todo o universo. Porque se lembra, há um rei, lá em Salmo 45, mas junto a esse rei, há uma rainha à sua direita. E essa rainha é a igreja. Então o Senhor conhece. Mas o verso 6 vai falar: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem está dizendo isso aqui? É o Senhor Jesus que está dizendo assim: eu odeio as obras dos nicolaítas. Mas, irmãos, então quem são os nicolaítas? A palavra nicolaíta se divide em duas aqui. Nical no original. Significa Nical, conquistar sobre os outros. E significa Laos, povo comum. Nicolaítas. O que significa isso? Significa conquistando o povo comum. Ou
um grupo de pessoas que se autoavaliam acima dos crentes comuns. Esses são os nicolaítas. É como assim eles olhassem, o Senhor está acima. O Senhor está acima. Os crentes comuns estão abaixo. E os nicolaítas estão acima do povo. E sabe, irmãos, o Senhor odeia esse tipo de comportamento. Aqueles que dominam. Aqueles que querem exercer dominação sobre o povo comum. E o que é o povo comum? São aqueles que o Senhor disse em Lucas 12:45. Não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino dos céus. O povo comum é os pequeninos. Esses pequeninos, o Senhor Deus, o Pai, agradou dar o seu reino. Então o Senhor odeia esses que querem se elevar sobre os irmãos. O Senhor odeia essa classe mediadora. O Senhor detesta. Ele está dizendo aqui, eu também odeio esses que querem dominar sobre o povo. Sabe por quê? Quando nós vamos olhar para um texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, os irmãos não precisam abrir, mas apenas lá vai nos dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós, o corpo de Cristo, a igreja, somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Acabou a classe dominadora, a classe mediadora, porque não há lugar para a classe mediadora e dominadora no corpo de Cristo. O Senhor disse aqui para essa igreja de Éfeso, uma igreja que recebeu uma grande revelação do que era o corpo de Cristo. Paulo falou no capítulo 1, verso 23 de Efésios. Ele fala que a igreja é o complemento de Cristo. Assim como o marido é o complemento da esposa, o marido é o cabeça da esposa, a igreja é o corpo de Cristo. E essa igreja recebeu a plenitude de Cristo. Então esses o Senhor fala, vocês são todos sacerdotes. Por que nós somos sacerdotes? Para oferecermos a Deus sacrifícios agradáveis a Ele. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Porque se você voltar no capítulo 1 aí de Apocalipse, verso 5 e verso 6, vai nos falar que Ele nos fez para Deus reino e sacerdotes. O Senhor Jesus nos fez. Por que agora? Porque agora os sacerdotes, o povo de Deus, estão encarregados dos negócios de Deus. Cada cristão, cada filho de Deus tem algo a dar de volta ao Senhor. Aí há uma pergunta, e eu não estou sendo repetitivo aqui, porque se não me engano, da última vez que estive aqui eu falei algo sobre isso. Com o que você está envolvido? Qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? Com o que você está envolvido? Você foi chamado para estar numa posição de reino. Então a nossa habitação, a nossa vida, quando o nosso Senhor se manifestar, então nós vamos ver realmente quem nós somos nele. Então qual é o teu negócio aqui nessa terra? Com o que você está envolvido? Com o que o teu coração está envolvido? Porque a igreja só tem apenas um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus. Ele é o que domina sobre todos nós. Porque é o que Hebreus capítulo 3, verso 1 vai falar assim. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente
considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o capítulo 8, verso 1 também de Hebreus, vai nos dizer que o essencial, ou o resumo de todas as coisas, é que nós temos ou possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nos céus. Então os nicolaítas não podem dominar. Na igreja do Senhor não tem espaço para os nicolaítas. Por isso que a igreja de Pérgamo, ela sofreu como sofreu, porque ela não queria saber realmente quem era cristão. Se falasse, levantasse a mão e dissesse, eu sou cristão, então vamos batizar. Os incrédulos encheram a igreja na época de Pérgamo. Ou na época do catolicismo romano, de Constantino. Por isso, irmãos, o clero foi produzido contra a vontade de Deus. Porque o clero é algo do homem. Olha o que Pedro fala, e aí você pode abrir na tua palavra. Olha o que Pedro fala no capítulo 5 da sua carta. No verso 2, ele vai dizer assim, ele está dizendo aos presbíteros como ele. Ele fala isso, aos presbíteros como eu. O que ele está dizendo para esses presbíteros? Apacentai o rebanho de Deus. Cuide do rebanho de Deus. Então nós não temos rebanho, primeiro ponto aqui. O rebanho é de Deus. O rebanho é de Deus. Como que nós devemos apacentar esse rebanho, esses presbíteros? O rebanho que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidado do rebanho. Nós precisamos aprender a cuidar do rebanho. Aqueles que exercem o governo na casa de Deus têm que aprender a cuidar do rebanho. E não dominar sobre o rebanho, mas apacentar o rebanho de Deus. Não por força, não exercendo força, mas voluntariamente. Um coração voluntário, um coração de servo, um coração dominado pelo Espírito, um coração cheio do Espírito, um coração cheio de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os presbíteros, aqueles que exercem governo na casa de Deus, precisam aprender com o Supremo Pastor. Aprendei de mim. Então, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, como Deus quer. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, porque o rebanho é a herança de Deus. A igreja é a herança de Deus. Você é a herança de Deus. Não dominante sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo, de modelo ao rebanho. Quanta dificuldade, quanta falta de modelo nós temos hoje na vida da igreja. Muitas vezes o rebanho está olhando, procurando um modelo. Um irmão que seja modelo, um presbitério que seja modelo. Homens e mulheres sejam modelo para o rebanho. E muitas vezes aquela ovelha que chegou agora está cheia de carrapato, está cheia de tantas coisas que traz do mundo, e ela procura alguém para alimentá-la. Nós temos sido modelos para o rebanho, irmãos. Nós temos sido modelo para o rebanho.
O Senhor tem procurado modelos no seu corpo para alimentar o rebanho com a sua vida. Nós recebemos a vida de Cristo. A vida de Cristo está em nós. Por isso que não tem clero na vida da igreja. Não tem os dominadores. Não. Aí ele vai falar, e quando aparecer o sumo pastor, ou supremo pastor, o que vai acontecer? Alcançareis a incorruptível coroa da glória. Porque o que nós fazemos não é para nós. Nós fazemos para aquele sobre o qual Ele nos colocou no corpo de Cristo. Ah, irmãos. Por isso que na Igreja Católica Romana havia o sistema católico sacerdotal. Na Igreja Anglicana Estatal havia o sistema clerical. E nas igrejas protestantes ou independentes há o sistema pastoral. Sistema. O Senhor não nos chamou para fazermos parte de um sistema. O Senhor nos chamou para fazermos parte da sua igreja gloriosa. O sistema pertence ao mundo. A igreja é de Cristo. Tudo que vemos muitas vezes é uma classe mediadora que se encarrega dos assuntos espirituais. Irmão, se você foi lavado pelo sangue de Cristo, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, então você tem participação direta nos assuntos espirituais. Você tem participação nos assuntos da vida da igreja. Ah, mas eu não tenho uma posição. Não é questão de posição, é questão de responsabilidade. Por isso nós precisamos realmente entender que a igreja é um organismo vivo. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que o Senhor foi quem indicou as responsabilidades no corpo de Cristo. Você se lembra daquele texto de Atos capítulo 6? Em que havia ali um começo de um desentendimento entre as mulheres gregas e os helenistas. Mas o que fala o capítulo 6? Eles convocam uma reunião. E naquela reunião, eles falam assim, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E o que eles fazem então? Mas escolher dentre vós. Eu vou chamar a atenção para essa palavrinha aqui, dentre vós. Escolhei dentre vós. Aqui é um princípio aqui. O princípio é que o Senhor estabelece o seu governo com aqueles que Ele tem na sua casa. Ele vai contar com as ferramentas que Ele tem na sua casa. Com os filhos que Ele tem na sua casa. É com esses que o Senhor vai contar. Não, traz agora para cá e nós vamos colocar um pastor aqui, porque nós estamos sem pastor. Vamos trazer um presbítero que tem um grande conhecimento de teologia, vamos colocar aqui. Não, não. Não é esse o princípio da palavra. Não é esse que a palavra estabelece. Na igreja não tem hierarquia. Na igreja não tira esse e coloca aquele. Porque aqui é um princípio, escolher dentre vós 7 homens. Mas como são esses homens? Princípios. Primeira coisa, de boa reputação. Se você não tem, se você não tem uma conduta adequada, primeiramente diante de Deus, e uma conduta adequada fora, então há um impeditivo. Um outro aspecto, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Abra, por favor, Êxodo 18.
Êxodo capítulo 18. E vamos ver esse princípio aqui aplicado no Velho Testamento. Êxodo capítulo 18. Verso 17. Então, nós temos aqui, Jetro vai visitar Moisés. E Jetro vê Moisés julgando o povo. Então Jetro observa toda aquela cena e chama Moisés para conversar. Então o verso 17 vai dizer, Jetro dizendo a Moisés, não é bom o que está fazendo. Certamente você e este povo que estão com você ficarão exaustos, pois a tarefa é pesada demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Há um princípio aqui. Ninguém conduz a igreja de Deus sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Não é o que a palavra está dizendo aí? É pesado, é um encargo pesado, irmãos. Porque é uma questão de reino, é uma questão celestial, é uma questão espiritual. Não é como conduzir uma empresa. Não é como comandar homens. É o rebanho de Deus. É a herança de Deus. Então é pesado demais para conduzir sozinho. Por isso que o Senhor Jesus estabeleceu no Novo Testamento o princípio de 2. Mateus 18, 20, vai falar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É uma tarefa pesada. Não é uma tarefa fácil conduzir o rebanho de Deus. Então o verso 19 vai falar, agora ouça-me, e eu os aconselharei, e Deus esteja com vocês. Tu és o representante do povo perante Deus, e levas as disputas a Deus. Além disso, você deve, observa de novo, escolher dentre o povo. Escolher dentre o povo. Ah, mas nós não temos ninguém capaz. Não tem ninguém formado em teologia. Ninguém aqui pregou na capela de Westminster. Ninguém aqui frequentou grandes seminários. Não, então não temos. Temos. Sabe por que temos? Porque o Espírito Santo foi derramado naqueles que têm a vida do Senhor Jesus. E se temos o Espírito Santo habitando em nós, a vida do Cristo ressurreto em nós, então nós temos sim capacidade dada pelo Espírito de conduzirmos os assuntos da casa de Deus. Escolhe dentro do povo. O que é para escolher dentro do povo? Homens capazes que temam a Deus. Homens de verdade. Aqueles que odeiam o ganho desonesto. Aqueles que são avarentos. E aí você coloca eles como líderes sobre milhares, centenas, sobre 50 e sobre 10. Aí o verso 22 vai falar assim. Portanto, será mais fácil para você, e eles carregarão o fardo com você, porque a igreja de Deus não se conduz sozinho. A necessidade de carregar o fardo juntos. Esses homens, mas que falta faz hoje os homens para a vida da igreja? Homens de verdade, homens que temem a Deus, homens que odeiam o ganho desonesto. Como realmente tem sido difícil sem olhar para a sua igreja e achar homens
Homens comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino. Homens hoje estão mais preocupados com o seu ganho de trabalho, com o seu lazer, do que com a igreja de Deus. Estão mais preocupados em se aparecer no corpo de Cristo do que preocupados com a igreja de Deus. Mas aqui ele está dizendo, procure esses homens de verdade. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para a igreja e vemos assim, por que as irmãs estão à frente? Porque os homens não se posicionam. Porque os homens não tomam aquilo para o qual eles foram chamados. Homens que são muito bons maridos, mas não exercem sua função no governo da casa de Deus. Irmãos, Deus é um Deus de princípios. Ele não abre mão dos seus princípios. As irmãs têm os seus dons, as irmãs têm o seu local no corpo de Cristo. E foi assim que o Senhor estabeleceu. Não mudemos a ordem daquilo que o Senhor estabeleceu. Porque assim o Senhor colocou. Na nossa casa, muitas vezes, olhamos e queremos exercer realmente autoridade na nossa casa, os homens. Mas quando nós vamos para a vida da igreja, para o governo da casa de Deus, não, minha esposa vai fazer isso. A minha esposa vai no meu lugar. A minha esposa vai orar por mim. A minha esposa vai conduzir. A minha esposa... Não, mas quando estamos em casa, gostamos de exercer. Não, aqui quem manda sou eu. Eu sou o homem da casa. Ah, irmãos, a nossa realidade espiritual é uma realidade de reino celestial. O princípio de Êxodo está estabelecido em Efésios 4. Êxodo 18 está estabelecido em Efésios 4. Ele subiu e levou cativo o cativeiro e concedeu homens dons. É isso que fala, homens dons. Então o Senhor está aqui, procurando homens de verdade, aqueles que são realmente capazes. Porque nós vamos estar diante do Senhor um dia. E nós vamos ter que dizer o que nós fizemos com aquilo que recebemos da mão dele. Será que teremos coragem de falar para o Senhor? Eu mandei a minha esposa, Senhor, cuidar desse assunto da igreja, porque eu não queria. Homens bons de negócios seculares, mas não têm uma vida de profundidade na palavra, na oração e na devoção a Cristo. O Senhor está procurando esses homens. O Senhor está procurando esses homens. Que o Senhor ajude nós. Que o Senhor encontre em nós esses homens. Que o Senhor encontre em nós. Porque é uma questão de reino, irmão. É uma questão de chamamento celestial. Então é esse que Moisés chama. Homem cheio do Espírito. Aquele que é controlado pelo Espírito. É aquele que se entrega voluntariamente ao Espírito. O senhorio do Espírito. Sua vontade, seus caminhos. Homens que são controlados pela capacidade de julgar. Não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria do Espírito, a sabedoria que vem do alto. Irmãos, e lembre-se, a responsabilidade espiritual não é uma posição, é vida. É vida. Ele nos deu a vida. Por isso que nós vemos que muitas vezes o cristianismo se tornou numa organização humana. É uma lástima. Agora, se nós recebemos essa responsabilidade da mão de Deus, então a quem nós vamos responder? Aos homens ou a Deus? A Deus. Nós vamos responder a Deus. O que o Senhor colocou em nossas mãos, nós vamos responder a Deus, amado irmão.
Por isso, queridos irmãos, agora, nesse pouco tempo que nos resta aqui, quero olhar um pouco para esse texto aqui de Mateus. Ele vai falar no verso 26. Não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. A palavra grande aqui significa importante. Todo aquele que quer ser importante no corpo de Cristo, seja esse que vos sirva. Esse será o servo entre vocês. Esse servo significa ministrar serviço a outro. Um serviço humilde. Isso é o servo que está aí escrito. Significa uma condição de natureza humilde, servil. Você quer ser importante no corpo de Cristo? Você quer ser grande no corpo de Cristo? Sirva aos irmãos. Seja servo dos irmãos. Sirva aos irmãos. É isso que é ser importante no corpo de Cristo. Servir uns aos outros. É isso que é ser grande, é importante. E qualquer dentre vós que quer ser o primeiro, ou seja, o que é o primeiro aqui? Primeiro na posição, na influência, ser o principal. Você quer ser o principal no corpo de Cristo? Você quer ser aquele que tem influência no corpo de Cristo? Então, seja servo de todos. Seja servo de todos. E com quem que nós devemos aprender a servir? O 28 vai falar para nós. Nós gostamos muito de posição, né? Nós gostamos muito de estar, muitas vezes, no pedestal, todos olhando para nós. Isso é o mundo. Isso é o sistema do mundo, é o sistema do clero. Isso é o sistema pastoral arcaico, caído, em que o homem tem preeminência. Isso é o sistema dos nicolaítas, que o Senhor disse para a igreja de Éfeso: eu odeio esse sistema. Mas ele vai dizer no verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus veio para servir, irmãos. O Rei, aquele que estava na glória, aquele que estava na glória junto com o Pai, que desceu, se tornou carne, nasceu numa manjedoura, viveu a sua vida praticamente dos 12 aos 18 anos, dos 18 aos 30 anos, antes de sair para o seu ministério, o Senhor Jesus trabalhou como um carpinteiro. Ele não foi reconhecido como rei, mas ele aprendeu pela obediência, aprendeu as coisas pela obediência. O Filho de Deus, o Rei dos Reis. E às vezes nós cantamos: Senhor, Tu és o Rei. Será que nós paramos para realmente meditar o quanto realmente Ele é Rei? Será que o Senhor Jesus pode olhar para nós aqui e dizer assim: eu tenho sido Rei de vocês? O Senhor Jesus tem reinado no meu e no seu coração? Quando Ele olha para nós, Ele encontra em nós um caráter de servo, ou Ele encontra em nós um caráter de principais, de maiorais, que dominam sobre os demais irmãos? Tenho para mim, eu tenho absoluta certeza,
de que o Senhor Jesus está olhando para nós. Não tenho dúvida disso. Mas ao olhar para nós, o que Ele enxerga em nós? O que Ele vê em nós? Se por um lado, irmãos, essa primeira palavra servo significa aquele que serve, um serviçal, essa próxima palavra servo, aí do versículo 27, significa escravo. Você quer ser o primeiro no corpo de Cristo? Então seja escravo de outros. Seja escravo de outro. Renda-se à vontade de outro. Mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Um irmão chamado Matthew Henry disse: aqueles a quem Deus emprega são primeiro atingidos por um senso de sua indignidade de serem empregados. Nós somos indignos quando o Senhor nos emprega. Há um senso de indignidade dentro de nós, porque nós não somos dignos mesmo, não. O que nós merecíamos era a condenação eterna. Mas Ele olhou para nós e nos chamou para servir com Ele, aprender com Ele, amando Ele. Amados irmãos, o ponto é que o Senhor quer que todos nós devemos considerar todos como nossos mestres e nós devemos então servir a todos como escravos. Todos os irmãos são os nossos mestres e nós devemos servir aos irmãos como os escravos. Porque, irmãos, a responsabilidade espiritual é uma necessidade que Deus colocou sobre nós. E para Deus, nós somos responsáveis. Oh, irmãos, onde nós vamos realmente encontrar um rei que nos chamou para fazermos parte do seu reino? E ao fazermos parte do seu reino, nos chamou para cooperarmos com Ele nesse reino dos céus. Irmãos, vamos olhar para o que o Senhor tem falado para nós. Olhe para o Senhor, aprenda com o Senhor. Aprenda a ser um servo como o Senhor foi servo. Olhe para a palavra. Para de ficar olhando, muitas vezes, para homens, mulheres, que dizem assim: eu queria ser como aquele irmão, aquela irmã. Não, nós queremos e devemos ser o modelo que é o nosso Senhor, o nosso servo com S maiúsculo. Porque o que Ele disse no Evangelho também de Marcos, capítulo 10, 45, Ele disse a mesma coisa. Mas de uma outra forma, Ele vai dizer: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para dar e servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós gostamos de muita honra, né? Gostamos de ser honrados. Honra realmente é bom de receber. Mas nós gostamos também de honrar os outros, de honrar nossos irmãos, de honrar os nossos guias, de honrar os nossos líderes. Que o Senhor ajude-nos a realmente compreender a sua palavra. Que o Senhor ache em nós esse coração de servo. Um coração que sirva a Ele por amor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, obrigado pelo suporte do Teu Espírito Santo.
pela Tua presença em nós e entre nós. Que o Senhor nos ajude mais uma vez a realmente considerarmos a Tua palavra, Senhor, para a Tua glória, para o Teu reino. Amém. Amém, irmãos. Amém. Palavra do Senhor. E quando a gente ouve a palavra do Senhor, nós nos apegamos muito falho em muitas coisas que nós precisamos ajustar na nossa vida. Devemos ouvir e devemos, assim, guardar aqui dentro e praticar no nosso dia a dia. Porque isso é o que o Senhor quer, que pratiquemos. Ele não quer um povo que reúne aqui, ouve a palavra e vai embora e continua tudo igual. Ele quer um povo que pratica aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou. Dizer para vocês que amanhã à noite, às 19 horas, nós vamos continuar aqui. Quero agradecer a presença, mais uma vez, do nosso irmão Simei. Meu irmão, meu amigo, Simei, né? Irmão talentoso, que Deus tem dispensado muito sobre a vida dele. O irmão que diz que tem um talento dado por Deus diferente dos que a gente costuma ver por aí. Não é isso, irmão? O irmão, Deus deu a ele um dom muito especial de cantar e tocar, e ele faz isso, né, em reconhecimento ao Senhor. E aí ele, se for preciso dele cantar no aniversário, ele canta, mas ele canta também num velório, né? Poucos são os que têm esse dom, esse talento, essa capacidade de cantar no velório e ali trazer uma mensagem de Deus com as letras dos hinos, né? Ali enquanto as pessoas estão às vezes num momento de dor. E o irmão Simei tem isso aí, né? Deus deu a ele. É comum a gente ir num velório de cristão e encontrar lá o irmão Simei cantando, né? O irmão Simei cantando. Mas é isso aí. Muito obrigado, irmão. Querendo estar com a gente amanhã, né? Nós estaremos aqui. O irmão Miguel vai continuar com a gente amanhã à noite e vamos, né, aproveitar e traz pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Convide o seu vizinho, amigo, quem você vê pela rua. Se você vê alguém na rua, convide também. É isso aí. Vamos orar para encerrar? Amém? Senhor Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai, por esta noite, pelo Teu ensinamento, ó Deus, que aqui o Senhor depositou em nós, ó Pai. E pedimos ao Senhor que esteja despertando em cada um de nós para a Tua obra, ó Pai, para a responsabilidade que o Senhor coloca diante de todos nós, todos os dias, todos os momentos. Nós vemos que o Senhor não tem nos chamado para ser pessoas sem compromisso, mas sim com compromisso diante de Ti, ó Pai. E pedimos ao Senhor que nos faça perceber qual é o nosso compromisso, o tamanho do nosso compromisso na obra do Senhor. Especialmente nós pedimos aqui, ó Pai, por nós que reunimos aqui neste lugar, ó Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão na graça do Senhor.